Uma coisa sobre isso de gravar making off, para qual eu não estava preparada, é que enquanto você está fazendo, você tem que gravar o que você está fazendo, né? Eu lembrei de gravar? Não. Zines. Essa semana eu terminei essa. Ontem eu entreguei a primeira parte da remessa, ou seja, acabou meu trabalho com essa. E já tenho que pensar na próxima, né? Geralmente eu não é logo em seguida que vem a ideia, às vezes demora uma semana depois que eu terminei para eu começar a definir qual vai ser o tema. Mas acontece que hoje eu acordei com uma ideia meio vaga, não sei ainda o que vai dar. Pássaros. Mas me veio a ideia de fazer uma ilustração com uma mulher pássaro, uma mulher corvo. E aí me veio a vontade de trazer um texto que eu já tinha escrito sobre o corvo, só que adaptar, de repente editar e trazer características de outras aves, de repente, não sei. Enfim, eu anotei a ideia, como eu anoto sempre no caderno, e nesse caderno mesmo eu tinha anotado a ideia das iniciais. Não foi nesse caderno? Foi no outro caderno, foi nesse. Ah, eu tinha anotado umas ideias para as iniciais, o que acabou sendo completamente diferente do que virou realmente as iniciais, porque eu acho que eu vou definindo realmente a ideia enquanto estou fazendo. Então eu anotei essas ideias para as N8, o tema pássaros. Não sei ainda o que eu vou fazer disso. Bem, dentro do tema pássaros eu fiz uma lista, explorei ao máximo todas as ideias e textos que eu quero trazer para essa zine, trabalhei algumas ideias, só que eu realmente só começo a decidir o que vai entrar e o que não vai quando eu faço esse esqueminha aqui, que eu esquematizo todas as páginas da zine, né, inclusive da forma que elas vão ser vistas pelo leitor. É assim que eu consigo entender o que vale a pena colocar na zine, o que não vale, quanto espaço eu vou precisar. Às vezes, se eu preciso de mais espaço para uma ideia, eu vou precisar cortar outra. Então, isso aqui me ajuda a definir. Mas isso aqui não é muito definitivo, porque, por exemplo, essa ideia aqui do que colocar na última página, eu coloquei aqui meio que de marcação, mas eu não sei o que vai ser realmente, pode ser que mude. Essa HQ aqui, eu quero fazer uma piração com arpias, eu só sei disso, mas talvez também mude no caminho. Eu tenho 3 páginas aqui que depois eu posso usar para outra coisa. Por incrível que pareça, eu primeiro tive a ideia para ilustração que vem com a zine do que para ilustração da capa da zine. Eu pensei numa mulher corvo com uma jaqueta escrito Nunca Mais atrás, fazendo referência ao poema do Edgar Allan Poe. Eu fiz isso aqui é bem sketchzão que veio na minha cabeça, eu fiz, e daí depois eu fui estudando melhor os movimentos, né? Depois eu fiz esse aqui, né? Eu fiz um teste, será que com a boca aberta, um pose mais em Nicki Minaj, até chegar mais ou menos nesse estudo aqui. E, né, com um cabelinho de penas e tal, uma coisa meio perigótica, mas eu acho que eu vou mudar. O print é menor, então eu quero dar um foco mesmo pra jaqueta e pra cara dela de corvo. A capa tá me deixando doida, porque eu não tive ideias ainda. Então eu pensei em usar
referências egípcias para a capa. Eu tenho usado muitas referências egípcias ultimamente, mas tem aquela questão dos deuses com cabeça de pássaros, que eu acho incrível, né? Tem a deusa Mat e a deusa Isis, que usam às vezes umas roupas com asas, que também fica bem legal. E aí eu queria trazer alguma coisa assim, mas sabe, bem descoladões, bem urbanos, uma releitura. Eu queria colocar o deus Thoth, o Ra, o Horus, com a deusa Mat, ou a Isis, mas eu acho que é pouco espaço, seria melhor focar em 2 figuras, acho. Eu ainda não sei como fazer isso, ainda não sei se eu vou insistir nessa ideia dos egípcios. Não sei de nada. Eu disse que eu ia mudar de ideia, né? Então eu mudei. A ideia anterior, que era uma figura de cada lado da página, a Isis ou o Horus, Ra, eu não consegui resolver a ilustração para ficar bacana. E aí eu resolvi rascunhar rapidamente a primeira coisa uma coisa mais instintiva, e acabou saindo uma mistura dessas referências, né? As asas e as tranças da Isis e a cara de ave de Ra, Horus, virou tudo a mesma figura, né? E seria tipo, a capa você só veria metade, né? A minha ideia inicial, que você veria só metade da figura, e com a capa aberta você veria ela com as asas abertas, né? Tipo, a própria capa tem essa função das asas. Esse aqui é o desenho original, que eu fiz à mão, fiz a caneta mesmo, escaneei para finalizar no Photoshop, como você viu. E aqui a impressa. A capa já impressa com as cores, finalizada. E aqui um pouco da diferença. Não mudou muito, né? E no verso da capa a ideia de observação de pássaros, né? Aí alguns pássaros com comportamentos humanos. Temos a capa. Depois que eu defini a pauta, eu tirei uns 2 ou 3 dias para escrever todo o conteúdo, todos os textos de uma vez. E não tem nada muito emocionante, na verdade, para mostrar nessa parte, porque eu literalmente só sentei e escrevi em silêncio, então não é tão interessante mostrar. E é nesse momento que as coisas começam a ganhar alguma definição. Porque à medida que eu vou escrevendo, primeiro, eu escrevo na ordem que me interessa. Eu não começo a escrever do primeiro texto, eu começo a escrever... É igual fazer prova, sabe? Vestibular, você começa pelas questões que são mais fáceis e você vai deixando as mais difíceis para depois. Não sei se ainda aconselham a fazer isso, mas é a forma que eu trabalho também. Eu faço primeiro aquilo que já me vem na cabeça, já tá na cabeça mais fácil, porque enquanto eu tô fazendo isso, já vem as ideias pro que eu preciso fazer depois. Eu resolvi fazer uma HQ. Já tava nos planos, mas era outro tema. Eu resolvi fazer uma HQ autobiográfica, que foi a primeira coisa que eu escrevi. Eu escrevi todos os textos, já pensando em como iria ser as ilustrações. Aí depois eu escrevi os textos dos personagens ave. E só por último, e eu tenho outros textos também, mas aí só por último eu escrevi o texto que vem primeiro, que é tipo o editorial, né? Então eu sempre acabo deixando o primeiro texto por último. E é nesse processo de escrita no meio que eu tive uma outra ideia. Sabe aquela ideia do final que eu não estava muito convencida? Nem sei exatamente o que eu ia fazer. E eu resolvi fazer um texto sobre tipos de bicos de aves e relacionando a detalhes da nossa própria personalidade, né? Que virou isso aqui. Que virou essa parte aqui. E aí eu escrevi esses textinhos e foi quando eu, de fato, entendi o que eu ia fazer. Então, uma coisa que eu tenho observado nas zines é que as fontes estão ficando cada vez menores. Porque esse conteúdo deu quase umas 10 páginas, né, no Docs, né, de texto puro. E depois eu pensei, como eu vou enfiar a ilustração aqui no meio? Dei um jeito.
Quando eu faço HQ, eu costumo fazer um esboço antes. Para quê? Para ver se o texto que eu escrevi, geralmente gigantesco, vai se encaixar nas ilustrações que eu tô pensando. Então, eu costumo fazer uma coisa bem tosca mesmo, assim, só de lápis para marcar onde eu vou pôr texto, onde vai ter ilustração, que ilustração vai ser. Essas ilustrações aqui, e aí geralmente também aqui eu já mudo o texto, porque como a página da Zine é mais ou menos desse tamanho, então eu já vou ter uma noção da visibilidade do texto. E aí aqui eu já vou mudando o texto, por exemplo, se esse parágrafo aqui tinha algumas palavras a mais, eu não, isso aqui não vai caber, não vai caber, vou cortar. E aí eu consigo ajustar o texto a partir disso aqui. E a partir disso aqui eu também vejo qual a melhor posição depois para quando eu for fazer o desenho. Vira isso, né? Essa HQ eu resolvi fazer à mão, né, para finalizar com o nanquim, eu achei que ficaria legal. E eu já faço mais ou menos com os espaços, mas no computador, o computador é mágico, o computador, a edição, a gente consegue consertar tudo. Então, às vezes, eu diminuo mudo de posição para ficar bem encaixadinho, mas aqui eu basicamente já desenhei onde realmente as coisas ficaram. Isso aqui eu acabei diminuindo porque essa parte tem muito texto. Se eu fosse trabalhar com um ilustrador, eu acho que ele ia me odiar, porque eu prefiro diminuir a ilustração do que diminuir texto, porque eu enxuguei o máximo que eu pude, assim, pra contar a história. Isso que dá a escritora fazendo HQ, né? Então aqui são os desenhinhos, alguns outros eu fiz digitais, né? Porque depois dessa etapa, tudo que eu fiz à mão eu passo pro computador e tudo que eu vou desenhar digitalmente eu já desenho enquanto diagramo com o texto. Então é um processo bem dinâmico e que tem que ser bem ágil porque eu tenho pouco tempo para fazer, né? Bem, aí depois que eu tenho tudo diagramado, tudo pronto, eu imprimo uma versão para fazer uma revisão, né, para ver impresso no papel que precisa mudar, se algo tá estranho. Passo pro Marcos, que é o meu editor barra leitor beta, então ele também me avisa se tem algo estranho que precisa mudar. E aí eu ajusto o que eu preciso ajustar e já começo a fazer as impressões. E eu tenho que fazer isso já em seguida, porque são muitas zines para entregar todo mês. Então já começo a produção. E às vezes, enquanto eu estou imprimindo uma parte, eu já estou montando outra. Enquanto tem outras para montar, eu já estou empacotando algumas. Então eu tenho que fazer meio que tudo ao mesmo tempo. E essa parte, na verdade, eu acho bem gostosinha de fazer, por mais trabalhosa que seja, porque eu monto uma por uma. Então, assim, tem todas as páginas da zine, eu coloco todas na ordem. Exemplar por exemplar, grampeio uma por uma e empacoto e tudo mais. Então, nesse momento eu me sinto meio que eu tô num ateliê de costura, sabe? Eu sinto que eu tô costurando e fazendo peças, sabe? Costurando uma pecinha por uma pecinha. E eu gosto bastante dessa parte, porque meio que eu consigo pensar em outras coisas, sabe? Às vezes é bom ter um trabalho assim, manual repetitivo, e não ficar o tempo inteiro só trabalhando com pensar, 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 pensar. Hoje é o dia de empacotar as zines, porque amanhã é dia de ir no correio. Eu geralmente tiro um dia inteiro para fazer isso, né? Na véspera de entregar a primeira remessa do mês. Então é um dia muito cansativo, tá até meio escuro agora, não tá numa luz ideal, porque já são umas 6h30. É um dia que geralmente eu avanço o trabalho pela noite, que envolve preparar a etiqueta dos envelopes com os endereços dos assinantes que vão receber aquele mês, imprimir ilustrações, preparar os envelopes, as proteções das ilustrações, empacotar as zines, porque, olha, aqui tem algumas, não estão empacotadas ainda. Eu geralmente já preparo algumas, né? Já deixo algumas
empacotadas para adiantar esse serviço de hoje. É isso. Uma coisa engraçada é que aqui do lado de casa tá rolando uma obra, bem do lado da janela do meu escritório. O que é chato, porque eu trabalho ao som de marretadas e conversa de pedreiro o tempo inteiro. Chega um momento que eu já abstraí, eu nem presto atenção. Mas o interessante é que essa obra começou junto com o meu projeto da zine. Então, enquanto eu estava fazendo a primeira zine, me desesperando, eles estavam começando a obra, derrubando a casa anterior para trabalhar na fundação do prédio. E eu lembro de no momento eu ter passado por um certo desespero com a primeira zine, porque eu não estava acostumada com o processo, eu não sabia se ia dar certo. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir terminar de imprimir essas zines, esse prédio do lado já vai ficar pronto primeiro e eu não vou conseguir terminar essa zine. Óbvio que não foi isso que aconteceu. Agora, essa zine que eu registrei, o processo de criação dela é a 8ª, então é o 8º mês. E a obra do lado já tem até a parede levantada. Então, e eu olho para essa obra e eu lembro da minha obra, né, que eu tô fazendo também. Que talvez esteja tão sólida e tão erguida quanto esse prédio do lado. Faz menos barulho, claro. Mas é um processo, uma construção.